Olha, antes da gente começar, eu queria te pedir uma coisa. Para de pensar no filme por um minuto. Esquece a jaqueta vermelha, esquece a briga no estacionamento. Esquece aquela frase da primeira regra que todo mundo repete na internet e até hoje, achando que é o máximo. E imagina só isso. Imagina que faz 6 meses que você não dorme. Não é uma noite ruim, não é uma semana puxada, é 6 meses. E o mundo vai perdendo a cor. Tudo vira uma cópia de uma cópia de uma cópia, sabe? Você olha para as pessoas dentro do elevador e elas parecem feitas de papel. O barulho chega atrasado nos seus ouvidos, você não sabe mais se está acordado ou se está sonhando de olho aberto. E aí num dia qualquer você acorda com a boca cheia de sangue, com o dedo do pé latejando, com o rosto inchado, com um cheiro esquisito grudado na mão. E você não faz a menor ideia de onde é que aquilo veio. Você não lembra, a gente assiste esse filme e acha bonito, né? Acha corajoso, acha que é a história de um cara sem graça que finalmente acordou pra vida. Mas eu vou te falar uma coisa que talvez estrague esse filme pra você pra sempre. Aquilo ali não é a gravação de uma libertação. Aquilo é a gravação de um sequestro. E é o pior tipo de sequestro que existe, viu? Porque o cara não foi levado pra canto nenhum. Ele continuou andando na rua, continuou indo trabalhar, continuou pegando avião, continuou sorrindo pra recepcionista. Só que lá pelas tantas ele deixou de ser o dono do próprio corpo. E ninguém percebeu, nem ele. E a insônia, cara. A insônia não era cansaço. A insônia era o som da fechadura sendo arrombada. Era alguém do lado de dentro da cabeça dele, empurrando a porta devagarinho, todas as noites, enquanto ele deitava e olhava para o teto rezando para apagar. O corpo dele sabia antes dele. O corpo dele estava tentando ficar acordado porque tinha alguma coisa entrando. E ele achou que era o estresse do trabalho. A primeira coisa que ele faz é ir num médico. Você lembra, né? Ele pede alguma coisa para dormir, pede socorro do jeito mais educado possível, e o médico ri na cara dele e fala que aquilo não é dor de verdade. Que se ele quer ver dor de verdade, ele devia passar numa igreja na terça de noite e olhar na cara dos caras com câncer nos testículos. E é isso que ele faz. Ele vai, e aqui começa a coisa mais triste do filme inteiro, que quase ninguém comenta. Um homem tão sozinho, tão vazio por dentro, que a única forma dele conseguir chorar é fingindo que tá morrendo. Ele entra naquele grupo de doentes de verdade, gente que perdeu partes do corpo, gente que tá contando o tempo que sobrou, e ele mente. Ele inventa um nome, ele inventa uma doença, ele finge. E no fim, ele abraça o Bob, aquele gigante que tomou tanto remédio pra ficar forte, que acabou perdendo tudo e ganhando peito de mulher. E ele encosta a cara ali naquele peito e chora igual criança. E aí ele dorme. Pela primeira vez em meio ano, ele dorme. Presta atenção nisso, porque aí é aqui que a porta fica aberta, sabe? A única coisa que fazia esse cara respirar era pura mentira. Ele descobriu que ser outra pessoa é mais confortável do que ser ele mesmo. Ele descobriu que dentro de um nome falso, ele conseguia sentir alguma coisa. E quando você abre uma porta dessas, quando você aprende a gostar de ser outro, tem coisa que entra. E não é uma coisa gentil. Aí aparece a Marla. E a Marla arruína tudo. Porque a Marla é uma mentirosa igual ele. E a mentira dela é um espelho, entende? Ele olha pra ela e vê a própria fraude sentada na cadeira da frente, fumando, com aquela cara de quem já desistiu de tudo. E do jeito que ele não consegue mais fingir, ele não consegue mais chorar. E do jeito que ele não chora mais, ele não dorme mais. E a insônia volta pior. E aí a porta que estava só encostada leva o chute final. E sabe qual é o detalhe mais cruel de tudo? O detalhe que o Fincher escondeu na cara da gente. O Tyler já estava lá antes daquele avião, antes de qualquer aperto de mão. Ele aparece piscando na tela em quadros soltos, um pedacinho de segundo, do lado da máquina de xerox no escritório, no consultório do médico, no fundo do salão do grupo de apoio, parado na porta, enquanto o cara olha pra frente, sem ver nada. A gente não percebe conscientemente, mas o filme tá te contando desde o primeiro minuto que aquilo ali já estava dentro da casa, já estava andando pelos corredores da cabeça dele, medindo os cômodos, decidindo onde ia colocar os móveis. E quando ele finalmente aparece de corpo inteiro naquele avião, com a mala idêntica na mão, com aquele papo de amigo de porção individual, aquilo não é um encontro, aquilo é uma apresentação. É o invasor se cansando de ficar escondido. É o cara que já estava morando na sua casa há meses, resolvendo sentar na sua mesa e falar oi, e o protagonista, coitado, tão desesperado por qualquer coisa que quebrasse aquele silêncio, olha para aquele sujeito com a roupa esquisita, com aquele sorriso torto e sente alívio. Sente alívio, cara. A coisa que ia acabar com a vida dele chegou disfarçada de conversa boa num voo noturno. E ele agradeceu. E olha o que acontece na mesma noite, porque isso não é coincidência. Isso é o começo do trabalho. Ele chega no aeroporto e o apartamento dele explodiu, 15 andares de altura, tudo que ele levou anos juntando.
cada móvel escolhido em catálogo, cada prato com aquelas bolinhas no vidro que ele achava que diziam alguma coisa sobre quem ele era. Tudo isso espalhado no asfalto lá embaixo, queimado, dividido com a rua. A polícia fala em vazamento de gás, fala em chama do fogão que apagou, fala em compressor de geladeira, e a gente assiste isso achando que é o destino batendo na porta, achando que é o universo mandando ele largar as coisas materiais e viver. Só que não foi o destino, né? Foi o Tyler, com as mãos dele, com o corpo dele, no meio de uma daquelas noites que ele não lembra. O cara colocou explosivo dentro da própria casa e apagou do próprio arquivo. E isso é a primeira regra do manual de qualquer um que quer te dominar. Você tira a casa da pessoa, você tira a base, tira o lugar onde ela dorme, tira as coisas que dão a ela alguma noção de quem ela é, porque uma pessoa sem casa aceita qualquer teto. E olha só a cena depois, que é de embrulhar o estômago quando você entende o que tá vendo. Ele tá num orelhão, sozinho, no frio, com a mão suja de fuligem. Ele tenta ligar pra alguém e não tem ninguém. Ele quase liga pra Marla e desliga. Aí ele liga pro Tyler, ninguém atende, e ele fica ali parado, feito um cachorro abandonado no meio da rua. E o telefone toca de volta. O telefone público, aquele que tem escrito na plaquinha que não recebe chamada nenhuma, aquele telefone toca, e é o Tyler do outro lado. E naquele segundo, o filme tá gritando na sua cara que aquilo não é um amigo. É uma coisa que não obedece regra nenhuma do mundo real. É uma coisa que te encontra onde você estiver. É uma coisa que já sabe onde você tá porque ela tá dentro de você. E aí vem o bar, né? O Lowe's, aquela mesa suja, as 2 cervejas e o pedido mais estranho que uma pessoa já fez pra outra, me bate o mais forte que você conseguir. E a gente aplaude essa cena até hoje. A gente acha que ali nasce a amizade. Mas pra pensar um segundo, a primeira coisa que essa criatura pede pra ele é violência. A primeira coisa que ela pede é que ele machuque, que ele encoste a mão em alguém com raiva, que ele descubra o barulho que um osso faz. Não pediu conselho, não pediu companhia, não pediu carona, pediu porrada. E o cara, que não conseguia nem chorar sem mentir, obedece na hora. Obedece porque estava sozinho, obedece porque tinha acabado de perder tudo, obedece porque quando você não tem mais chão, qualquer voz firme parece uma mão estendida, e o porão enche, e no começo até parece bonito. Aqueles homens quebrados batendo uns nos outros para sentir alguma coisa, saindo dali de rosto rasgado, mas com o olho aceso, voltando para o escritório na segunda-feira, com o segredo guardado embaixo da camisa. Eu entendo porque isso encanta a gente. Eu entendo mesmo, sabe? Porque todo mundo em algum momento já quis quebrar alguma coisa só para provar que ainda tá vivo. Só que ninguém para ver o que tá acontecendo com o protagonista enquanto isso. Ele tá emagrecendo, ele tá com o dente lascado, ele tá com o rosto costurado, ele tá dormindo em cima de um colchão fedendo dentro de uma casa, caindo aos pedaços na rua Paper. E olha essa casa, cara, olha bem pra essa casa. O teto pinga, a parede tá coberta de mofo, o papel de parede descola igual pele morta, a fiação dá choque, tem dia que não tem luz, tem dia que não tem água quente, e quando chove forte, eles ficam sentados esperando a chuva passar dentro de casa. Esse homem saiu de um apartamento no 15º andar para morar numa ruína. E o filme apresenta isso como evolução, como se ele tivesse subido na vida, como se ele tivesse se libertado. Não, ele foi rebaixado. Ele foi levado para o porão da própria existência por alguém que precisava dele fraco, isolado, longe de qualquer pessoa que pudesse olhar para a cara dele e perguntar o que está acontecendo com você, meu amigo. E sabe qual é a cena que prova tudo isso? A cena que eu não consigo mais assistir do mesmo jeito depois que eu entendi é a mão, aquela cena da soda cáustica. O Tyler segura uma mão dele, encosta a boca ali no dorso da mão, dá um beijo e joga o pó em cima da pele molhada. E a pele começa a derreter na frente dele e o cara grita, se debate, tenta se afastar. E o outro segura o braço dele com força e não deixa ele fugir. E ele tenta se salvar do único jeito que ele conhece. Ele tenta ir para a caverna, ele tenta se esconder dentro da própria cabeça igual ele fazia. E leva um tapa na cara e ouve que não, que é para ficar ali, que é para sentir, que aquela é a dor dele, e ele tem que assistir. Isso não é ensinamento, gente. Isso é tortura. Isso é exatamente o que faz um sujeito que quer domar alguém. Ele te machuca e depois te explica com voz calma por que aquilo foi bom para você. Ele deixa uma marca no seu corpo e chama de presente. A cicatriz daquele beijo fica na mão dele pro resto do filme, e a gente acha poético, mas é uma marca de dono, é ferro quente em gado, é o jeito da coisa dizer isso aqui agora é meu. E é engraçado que ele fala que só quando a gente perde tudo é que a gente fica livre pra fazer qualquer coisa. Que frase bonita, né? Deve ter uma tatuagem dessa em cada esquina do mundo. Só que quem tá falando é justamente quem tirou tudo dele. Ele explodiu a casa e depois disse que era bom não ter casa. Ele queimou a mão
e depois disse que a queimadura era um privilégio. Ele destruiu a vida do cara e depois vendeu a destruição como se fosse um curso caro que ele estava ganhando de graça. E o protagonista compra, porque quando você está desesperado, você compra qualquer explicação que faça a sua dor parecer que tem sentido. E o sabão, olha o sabão, que é a coisa mais doente do filme e passa batido. Eles roubam gordura humana do lixo de uma clínica de cirurgia plástica, derretem aquilo numa panela na cozinha, misturam com soda e vendem em barrinha por $20 para as mesmas mulheres que tiraram aquela gordura do corpo. O cara tá cozinhando pedaço de gente na casa onde ele dorme e ele acha isso engraçado. Ele ri. E é aí que eu quero que você pare um segundinho e olhe para si mesmo, sabe? Eu quero que você pense na coisa que mais assusta em tudo isso. Não é a porrada, não é a explosão, não é o sangue. O que assusta de verdade é a ideia de você não estar no comando das suas próprias atitudes. É você acordar amanhã e descobrir que fez alguma coisa que você não escolheu fazer, que sua mão assinou um papel, que sua boca disse uma frase, que seu corpo foi num lugar e você não estava junto. Se essa ideia te deu um frio na barriga agora, deixa o seu like aí embaixo, porque esse vídeo é exatamente sobre isso, sobre o dia em que um homem descobriu que ele era só o carro e que já tinha outra pessoa no volante. E olha que, a partir daqui piora, porque o corpo dele começa a sumir dos registros, ele começa a ter buraco no tempo, ele viaja e não lembra de ter comprado passagem. Ele acorda de manhã com terra debaixo da unha, com queimadura no braço, com o corpo doendo de um jeito que não é do porão. Ele fala com a Marla e ela responde coisas que não tem nada a ver com o que ele disse na última vez. Ela fica brava com ele por causa de conversa que ele nunca teve. Ela chega perto dele com carinho num dia e no outro ele age como se ela fosse lixo e ela vai ficando maluca tentando entender. Ele começa a ouvir barulho no quarto do outro, aquela cama batendo na parede a noite inteira. E sente ódio, sente enjoo, sente uma coisa que ele nem sabe nomear. E a verdade é que era ele, era o corpo dele naquele quarto. Era a boca dele dizendo aquelas coisas. E ele não estava lá para ver. Entende o tamanho disso? É você emprestar o seu corpo sem assinar nada. É você ser usado enquanto você acha que está dormindo. E ainda tem o trabalho, que é o pedaço mais nojento e o mais revelador de todos. A cena em que ele entra na sala do chefe e começa a se socar sozinho. Ele se joga na parede, ele arrebenta o próprio nariz, ele se esfola no vidro, ele se rasga inteiro e depois se agarra no chefe, chorando na hora que a segurança entra para fazer o homem parecer culpado. E sai dali com dinheiro no bolso, sem precisar mais trabalhar. E a gente ri, né? A gente acha o máximo, a gente acha esperto. Mas presta atenção no que a câmera está mostrando. Um homem batendo em si mesmo. Um homem destruindo o próprio rosto e chamando isso de vitória. Isso não é astúcia. Isso é o retrato mais honesto do filme inteiro. Porque desde o começo era isso. Nunca teve dois caras naquele estacionamento. Teve um homem sozinho apanhando de si mesmo no escuro e chamando de amizade. E aí o negócio deixa de ser porão e vira exército, né? E é aqui que a jaula fecha de verdade. Porque enquanto era só briga, ele ainda podia sair. Enquanto era só um amigo esquisito, ele ainda podia mandar o cara embora. Mas quando a casa começa a encher de homem careca de roupa preta, dormindo no chão, um do lado do outro, sem nome, sem história, sem passado, obedecendo ordem que ninguém explica, aí não tem mais porta de saída. Eles chegam e ficam parados na frente da casa, 3 dias sem comer, sem beber, ouvindo insulto na cara para provar que aguentam. E quando entram, entram calados, perdem o nome, viram bicho de laboratório de terno de macaco. E todo mundo ali obedece uma voz que sai da boca do protagonista, mas que não é dele. Imagina o desespero disso. Você chega na sua própria casa e ela tá cheia de estranhos. E todos eles olham pra você com um respeito assustador e você não fez nada pra merecer aquilo. E você não pode nem perguntar direito o que tá acontecendo porque eles falam com você como se você já soubesse. E falam mesmo, né? Eles falam que é pra não fazer pergunta. E as tarefas de casa que o outro inventa, arruma briga com um estranho na rua e perde de propósito. E o cara com a arma na loja de conveniência, aquilo ali me tira o sono até hoje. O Raymond, o rapaz asiático tremendo de joelho no asfalto, com o cano encostado na cabeça, com a carteira aberta na mão do agressor, ouvindo que ele tem 6 semanas para voltar a estudar veterinária ou vai morrer. E o filme vende isso como se fosse um favor, como um empurrãozinho para a vida do rapaz, e tem gente que acha lindo. Mas presta atenção em quem está segurando aquela arma, viu? É a mão do protagonista. É o corpo dele que está ameaçando de morte um trabalhador no meio da noite. E ele nem sabe. Amanhã ele acorda, toma café, coça a cabeça e não faz ideia de que quase matou um garoto que só queria fechar o caixa e ir para casa. Isso é o que eu chamo de perder o controle, entende? Não é sonhar acordado, não é falar sozinho. É a sua carne ser usada como ferramenta por uma coisa que quer coisas que você nunca quis e o preço disso chega
Chega com o Bob, cara, o único ser humano naquele filme que abraçou ele de verdade. O único que deu colo pra ele numa época que ele não conseguia nem respirar direito. O Bob entra pro exército também, porque o Bob também tava sozinho, e o Bob leva um tiro na cabeça no meio de uma missão idiota de vandalismo, e trazem o corpo dele pra dentro da casa, igual quem traz um saco de cimento. E o protagonista surta, ele grita que aquilo ali era um homem, que aquele homem tinha nome, que o nome dele era Robert Paulson. E sabe o que acontece? Aqueles caras começam a repetir o nome em coro. Eles pegam a dor dele e transformam em palavra de ordem. Eles pegam o luto de um homem e transformam em música de guerra. Ele tenta lembrar que o amigo era gente, e o exército responde cantando. E é nessa hora que ele entende que ele perdeu, mesmo que ele ainda não saiba o tamanho, porque não tem mais ninguém para ouvir ele. A coisa que invadiu a cabeça dele não construiu só uma voz, construiu um cerco. Construiu centenas de pessoas que obedecem cegamente o inquilino e não escutam o dono. E quando ele finalmente tenta se entregar, quando ele vai na delegacia com aquele desespero de quem quer que alguém grande venha e resolva, os policiais fecham a porta e são deles, são do exército. E eles jogam o cara em cima de uma mesa, tiram a calça dele, pegam a faca e prometem cortar fora uma parte do corpo dele, porque ele desobedeceu. A própria polícia entende como a sua armadilha é perfeita. Não sobrou nenhum canto do mundo onde ele possa pedir socorro. Nem a casa, nem os amigos, nem a lei. O parasita trancou tudo. E eu preciso falar da Marla agora, porque eu acho que ela é a personagem mais assustadora dessa história e ninguém repara nela direito. A gente romantiza aquilo ali. A gente acha engraçadinho, o casal esquisito, o amor bizarro, aquela frase do final que virou legenda de foto de casal na internet, mas se você inverter a câmera e ficar do lado dela por 10 minutos, aquilo vira terror puro, sabe? Pensa em ser a Marla. Você é uma mulher que tá numa fase horrível da vida, tão ruim que você tá indo em reunião de doente terminal pra sentir alguma coisa. Você conhece um cara igualmente quebrado, e esse cara passa a te tratar de um jeito que não faz o menor sentido. Num dia ele te procura de madrugada, te leva pra cama, te fala coisa arrepiante, te trata como se você fosse a última pessoa viva do planeta. E no dia seguinte, o mesmo homem, com o mesmo rosto, olha na sua cara e finge que não te conhece. Te expulsa de casa, te trata como se você fosse uma doença, e você começa a achar que o problema é você. Você começa a achar que você é louca, que você é burra, que você entendeu errado, que você inventou coisa na cabeça. Você fica pedindo explicação para um homem que sinceramente não sabe do que você está falando, porque ele não estava lá. Isso destrói uma pessoa, viu? Isso é o tipo de coisa que faz alguém perder a confiança na própria memória. E ela ainda ligou para ele numa noite, achando que ia morrer. Tomou um monte de comprimido, ficou falando no telefone com a voz sumindo, e o cara largou o fone na mesa e foi dormir. Largou. E quem foi lá buscar ela foi a outra coisa, com o corpo dele. A Marla foi salva e destruída pela mesma pessoa na mesma noite, e ela nunca vai saber direito o que aconteceu. E aí, no final, quando ela tá lá em cima daquele prédio, de mão dada com ele, com a cidade estourando na frente dos olhos, a gente ouve música bonita e acha que é um final feliz, mas olha o que realmente aconteceu com essa mulher. Ela não foi salva. Ela foi arrastada por um bando de estranhos até o topo de um prédio no meio da noite, jogada dentro do maior atentado que aquela cidade já viu. Ao lado do homem que planejou tudo, ela não tá segurando a mão de um namorado. Ela tá segurando a mão de alguém que acabou de derrubar prédios inteiros. E ela vai descer daquele elevador para um mundo em ruínas, sem dinheiro, sem lei, sem polícia, sem nada, de mãos dadas com o monstro que fez aquilo. Isso não é romance. Isso é a última cena de um filme de terror, onde a vítima não sabe que ainda tá dentro do filme. E a descoberta, cara, a descoberta é a parte mais solitária de tudo. Ele pega avião atrás de avião tentando achar o outro. E em cada cidade que ele desce tem um porão igual, tem homem de rosto quebrado, tem gente falando as mesmas frases decoradas. E num bar em Seattle, um sujeito com o rosto todo inchado olha pra ele e chama ele de Sr. Durden, e o chão some. Ele liga pra Marla no telefone tremendo, tenta explicar, e ela cospe o nome dele do outro lado da linha, o nome do outro, com a maior naturalidade do mundo, como quem fala com um conhecido de anos. E ele senta naquele quarto de hotel e começa a juntar as peças, as viagens, os buracos, as noites, e a coisa senta na cadeira do lado dele e explica tudo com calma, com aquele sorriso de quem já ganhou faz tempo. Eu sou tudo o que você queria ser. Eu sou livre de todo jeito que você não é. Eu tenho o que você não tem. E ele lembra do carro, daquela noite em que o outro largou o volante no meio da estrada e deixou o carro rodar até bater, com gente gritando no banco de trás, chamando aquilo de experiência de vida. Esse é o cuidado que essa coisa tem pelo corpo que ela ocupa. Zero. E olha, se você tá aqui comigo até agora,
eu queria te fazer uma pergunta antes da gente chegar no fim. Se existisse uma voz dentro de você, agora, prometendo te deixar forte, destemido, sem medo de ninguém, dizendo que ia te dar tudo o que você sempre quis, mas em troca, ela ia queimar a sua vida inteira até não sobrar nada. Você lutaria contra ela ou você deixaria ela tomar conta? Pensa nisso com sinceridade. E se você quer continuar pensando nessas coisas aqui comigo de madrugada, se inscreve no Dominadamente, porque é disso que a gente vive aqui. E agora o final, né? O final que todo mundo acha que é vitória. Ele descobre os prédios, descobre que os explosivos que ele mesmo cozinhou estão nos alicerces dos prédios das empresas de cartão de crédito para apagar a dívida de todo mundo e zerar o mundo. Ele desce na garagem, ele tenta arrancar os fios, ele quase consegue e leva uma surra. É jogado escada abaixo pelo próprio corpo, arrastado para cima, colocado sentado numa sala de vidro com a cidade inteira brilhando lá fora. E aí a arma na boca, e ele finalmente enxerga que a mão que segura a arma é a mão dele. E ele dá o tiro, e a bala rasga a bochecha, sai fumaça, o sangue escorre, e o Tyler cai para trás com um buraco na nuca. E a gente sempre viu isso como um momento em que o herói venceu. Eu vi assim por anos, viu? Eu levantei do sofá achando que o cara tinha se libertado. Mas repete essa cena na sua cabeça devagar. Um homem que enfia uma arma na própria boca e puxa o gatilho para calar uma voz não é um homem que se curou. É um homem que chegou no último degrau do desespero. Isso não é tratamento. É a coisa mais parecida com desistir que existe. E olha o que sobra depois. Ele fica de pé, com metade do rosto arrebentado, e não desmaia, não chora, não pede socorro, não corre para tentar salvar ninguém. Ele fica ali parado, com aquele olhar vazio, com a voz mansa, e diz pra Marla que tá tudo bem, que é pra ela confiar nele, que ela conheceu ele num momento estranho da vida. Confia em mim. Essa é a frase de quem, cara? Essa é a frase que a coisa dizia pra ele desde o primeiro dia. E ele segura a mão dela, calmo, e assiste os prédios caírem sem mexer um músculo. Nenhum arrependimento, nenhum horror, nenhum grito. O homem que passou o filme inteiro apavorado, suando frio, tentando impedir isso, agora tá olhando o próprio pesadelo acontecer com cara de quem tá vendo o meio pôr do sol. Aquele tiro não matou o invasor. Aquele tiro apagou o que ainda restava do dono da casa. A última parte que ainda tinha medo, que ainda tinha culpa, que ainda queria voltar atrás, essa parte é que morreu naquela cadeira. O corpo continuou de pé, o coração continuou batendo, a boca continuou falando, mas quem tá dirigindo dali pra frente não é mais ele. O parasita não foi expulso. O parasita finalmente ficou sozinho na casa, sem ninguém pra reclamar do barulho. E se você acha que eu tô forçando a barra, olha só o que tem fora do filme. No livro que deu origem a tudo isso, escrito lá em 96, o final é ainda mais frio. O cara não sai vitorioso pra lugar nenhum. Ele acorda num lugar todo branco, cheio de gente de jaleco, achando que morreu e foi pro céu. E enquanto ele tá deitado ali, apagado, os funcionários passam do lado da cama e cochicham pra ele que sentem saudade do Sr. Durden, que tá tudo indo conforme o plano, que eles mal podem esperar pra ele voltar. Ou seja, nunca acabou, nem no papel, nem na tela. E tem uma última coisa, e essa aqui é de arrepiar, viu? Lembra que o Tyler trabalhava de projecionista e o hobby dele era enfiar um quadro escondido no meio de filme infantil, aquele quadro que passa tão rápido que a plateia não vê, mas o corpo sente. Pois é, no finalzinho do filme, na hora que os prédios estão caindo, tem um quadro solto, um piscar de olho, um flash de imagem obscena enfiado ali no meio, exatamente do jeitinho que ele fazia. O Fincher assinou o filme com a assinatura do Tyler. A última coisa que aparece na tela é a brincadeira preferida do monstro. Não é o protagonista narrando, é ele. Ele ficou até o último segundo da fita. E aí você fecha os olhos e o que sobra na cabeça é aquela imagem, sabe? Os prédios descendo, a poeira subindo, a mulher segurando a mão de um homem que não existe mais, e o rosto dele completamente vazio, sem susto nenhum, olhando o mundo acabar. E a única coisa que eu penso toda vez é que em algum momento daquela história, numa noite qualquer que ninguém filmou, num apartamento que já não existe, um cara normal, cansado, sozinho, deitou na cama pedindo pra dormir, e alguma coisa deitou junto.